Fala, my friends! Tudo bem com vocês? Já faz um tempo que a gente não trazia vídeo aqui e acabando com esse hiato, nós vamos falar mais um pouco sobre livros. É isso aí, meus amigos. O livro que eu quero trazer para vocês hoje, o review, né? É esse aqui, ó. Vocês já devem ter visto ali na thumb. A Profecia no Monte das Oliveiras, do Sr. Robert Gouvet. Eu já vou abrir aqui no sumário dele, para vocês darem uma olhada no sumário. Esse é o sumário da obra. Tá? Aqui a segunda parte. Esse livro aqui é extraordinário quando o assunto é profecia bíblica. Se você está estudando, meu irmão, esse livro aqui é importante. Estudo da profecia do tempo do fim, estudo da profecia que vai ser cumprida para os judeus, para a igreja e para as nações. O que esse livro aqui tem de especial? Porque o Sr. Gouvet conseguiu fazer uma divisão muito boa aqui nesse livro que vai ajudar muito você estudioso da palavra. Primeiro que o Sr. Gouvet é uma figura assim emblemática, extraordinária, eu diria. É um grande teólogo independente ali do século XIX. O que esse irmão trouxe para a gente de ganho na palavra de Deus? Primeiro, o fato dele ser independente, tá? Foi uma coisa que permitiu que ele não ficasse enviesado. Então, na sua época, a gente contou ali com um irmão que não precisou seguir escolas teológicas. Ele foi a fundo, estudou a Bíblia e viu o que estava na Bíblia. E nessa independência ele conseguiu ter um ganho muito grande de liberdade, de poder ver na Escritura de um modo claro como a Escritura aplica as profecias. E o irmão Gouvet, ele trouxe aqui pra gente uma divisão clara em 3 categorias. Mais precisamente, você vai ver aqui 2 categorias, os judeus e a igreja. Tem a categoria das nações, mas o que você vai ver aqui mais claramente é a categoria dos judeus e da igreja. Toda a profecia bíblica, ela se aplica a essas 3 categorias. Se você pegar do Gênesis ao Apocalipse e todo o processo profético, todas as palavras de profecia, ela tem que se aplicar a essas 3 categorias da humanidade. Bom, só falando um pouquinho do Sr. Gouvet. O Robert Gouvet, ele foi, né, como eu disse no começo aqui, ele foi um teólogo independente, foi um estudioso da palavra independente, e ele, por não se apegar às correntes teológicas, ele acabou sendo meio que deixado de lado, eu diria, de uma certa forma, execrado. Mas todos os que leram seus escritos ficaram impactados. Vou dizer só uma pessoa, uma delas, entre outras tantas, uma delas é Charles Haddon Spurgeon. Charles Spurgeon chegou a dizer que os escritos do Sr. Gouvet estavam 100 anos à frente do seu tempo, o que significaria que a igreja ela precisaria galgar 100 anos de distância, né, para poder chegar no consenso e no entendimento desse homem. Spurgeon falou isso. Spurgeon ficou tão impactado com os estudos de Robert Gouvet que em certa ocasião ele disse que se você destruísse toda a biblioteca dele, todos os livros que ele tinha na sua biblioteca, que ele pediria que você deixasse ao menos 2 livros. Um deles a Bíblia. O outro livro, ele disse, Comentário do Evangelho de João, de Robert Gouvet. E ele faz um acréscimo. Simplesmente não posso ficar sem esse livro. Meus irmãos, é muito profundo. O que tem aqui de interessante? Eu vou abrir aqui, para vocês terem uma ideia do que eu quero falar, né? É sobre essa tabela aqui. Essa tabela que você está vendo aí, que tem a divisão A, A1, a divisão A7. A mesma coisa com o B. E aqui a letra C. No livro aqui, essa tabela, tá, ela não ficou muito bem diagramada, não ficou muito bem exibida, tá? Esse livro aqui é publicado pela editora Escriba do Reino, que é uma editora que tem nos ajudado bastante em termos de conteúdo desses autores dessa qualidade aqui, de Robert Gouvet, de H. Pember, de David Barron, de Benjamin Newton, de Madame Guyon, de Jasper Lewis, de Watchman Nee. A editora ela tem se esforçado para nos trazer, G.H. Lang também, livros dessa magnitude. Essa tabela aqui, irmãos, é extraordinária. My friends, isso aqui é extraordinário, porque ele conseguiu pegar Mateus 24 e fazer toda a divisão do Mateus 24 e 25 da aplicabilidade das profecias. Aí ele fala aqui, ó, aqui a aplicabilidade se dá aos judeus. Aqui a aplicabilidade se dá à igreja. E aqui a aplicabilidade se dá às nações. Quando chega, por exemplo, na parte que fala dos bodes e das ovelhas, ali a gente enxerga a aplicabilidade
das nações. Uma coisa que é muito interessante, e eu vou deixar aqui para vocês verem, porque o que acontece? Essa tabela, por mais que ela não esteja ajustadinha nas páginas ali do livro, ela ficou meio que oculta no miolo, eu vou deixar para vocês uma tabela que nós, da doperegrino.com, fizemos com a autorização do editor, conforme você está vendo aí na tela, essa tabela em PDF. Você pode baixar essa tabela no link que a gente vai deixar aqui na descrição. Então eu recomendo que você baixe essa tabela se você tiver interesse de adquirir esse livro. Esse livro ele vai falar das profecias que vão se cumprir dos judeus e das palavras-chave que tem cada profecia. Então, por exemplo, as palavras-chave que estão se referindo às profecias que são aplicadas aos judeus, elas se dão nas palavras-chave princípio, fim e as palavras-chave eleitos. Quando você vai para a igreja, a palavra-chave é hora. Quando você vai para o judeu, é princípio, fim, eleitos. Quando você pega, né, a divisão ali das profecias, você vai ver que quando as profecias estão se referindo aos judeus, elas são totalmente literais. A profecia literal é dita de forma literal e o seu cumprimento literal. Quando você pega e olha para esse cumprimento na igreja, o Senhor Jesus ele não usou de literalidade, ele usou de palavras simbólicas, ele usou as parábolas. Então, por exemplo, quando é dito que quando virem esse sinal, que estão na Judéia, fujam para os montes, não desça do Eirá para pegar a capa que ficou no campo, não faça isso, não faça aquilo. Ai das grávidas, que orem para que isso não aconteça no inverno, e nem no Shabat, no sábado. Né? Tudo isso é literal. Quando você vai para a igreja e vê esses eventos falando para a igreja, existe a verdade profética, mas ela é explicada e passada de forma parabólica. Não que ela não seja verdadeira ou que não será cumprida. Será cumprida totalmente. Mas a forma que o Senhor traz o cumprimento, quando vai se relacionar com a igreja, ele usa de parábola. Por exemplo, a parábola da figueira, que diz quando os brotos começam a aparecer, as folhas nascem, os brotos começam a aparecer, sabei que o verão está próximo. Ele está usando uma parábola, uma figura, um ensinamento para explicar uma verdade que vai se cumprir, obviamente. Outra hora que ele fala, quando ele diz, por exemplo, não sabei nem o dia e nem a hora. Depois ele usa a expressão ou a comparação do ladrão que vem no momento que o dono da casa não sabe. Ele está usando de parábola, porém de um cumprimento real. E por isso que a palavra-chave para a igreja é hora. Por que acontece? Quando você vai para o judeu ele não tem essa palavra-chave hora, porque o judeu não está esperando Jesus. Então ele não precisa saber a hora, ele não precisa se preparar para essa hora. Então essa palavra-chave não cabe nos primeiros versículos do capítulo 24. Então as palavras que aparecem ali são princípio, fim e eleitos. Porque todas essas palavras-chave são aplicadas aos judeus. Quando chega à igreja, a palavra-chave que aparece é hora. E na tabela, como você pode ver aí, o A, do A1 ao A7, depois nós temos o B1 ao B6, todo cumprimento se referindo à igreja ou aos cristãos, e o B7 se referindo às nações. Essa parte do B7 é o cumprimento dos bodes e das ovelhas. E você vai perceber que isso se aplica aos gentios, que são os gentios que fizeram bem aos pequeninos do Senhor. Irmãos, essa tabela e a divisão que ela faz das profecias, a divisão que ela faz para aplicar a profecia ao judeu, aplicar a profecia à igreja e ao gentio, e o exame e a devida divisão e repartição que está nessa tabela, é de uma preciosidade sem tamanho, meus irmãos. Então fica a nossa recomendação, o livro, porque por si só, para quem gosta de estudar profecia, as profecias do tempo do fim, vão se maravilhar. Eu costumo dividir as profecias de três maneiras. As profecias que se cumpriram no passado, as profecias que irão se cumprir e as profecias que eu chamo de profecias escatológicas. Então a profecia, nesse caso, ela pode ser histórica, futurista e escatológica. Futurista que ela vai se cumprir em algum momento. Escatológica que ela vai se cumprir em algum momento, mas no tempo e para o tempo do fim. E histórica porque são aquelas profecias que já se cumpriram ao longo da história no tempo do passado. E nós temos aqui muita coisa, irmãos. Inclusive profecias históricas. Parte da profecia do ano 70, por exemplo, que acontece lá na destruição do templo. E também, vou ver aqui, coloca muito bem, que a grande tribulação, que é dita ali em Mateus 24, não tem nada a ver, ou pelo menos não é totalmente voltada ao evento
da destruição do cerco de Jerusalém, onde o templo foi destruído. Porque muita coisa dele que aconteceu no templo, no cerco de Jerusalém, a destruição do templo, que de fato não se cumpriu conforme é dito ali. Por exemplo, a lua não se escureceu, a lua não virou sangue, não apareceu o sinal do Filho do Homem no céu. Então, o Robert Gouveia aqui também explica, com muito embasamento, com muita clareza, que o ano 70 não é o cumprimento da profecia de Mateus 24. Ele pode ser, sim, o início ou ter um paralelismo profético com o que vai realmente acontecer, conforme Daniel falou. E uma coisa que me espanta, irmãos, isso aqui me espanta, eu vou encerrar o vídeo com isso aqui, um irmão que viveu no ano 1800. Ele não viu nem a Primeira nem a Segunda Guerra Mundial. Ele falava com a certeza tão forte. Quando você lê o livro, parece que esse irmão aqui é do século 21 ou do século 20, porque ele fala, e parece que ele vê o Estado de Israel. Parece que ele vê ali as coisas de Israel acontecendo aqui e ali, como se fosse no dia a dia, como se ele tivesse visto uma notícia ontem acerca de Israel. Só que esse irmão, ele não viu nem a Primeira Guerra Mundial. E como era a fé desse homem, e como era o estudo das profecias desse homem, que ele fala aqui no livro, com veemência, com a tranquilidade e uma fé absurdas, descansando naquilo que ele crê, de que Israel voltaria a ser um Estado. E ele fala também que o templo vai ser construído, e que para o templo ser construído, Israel voltará a ser uma nação. E quando você lê isso aqui, a gente fala assim, pá, claro, Israel é uma nação, mas nós estamos no ano de 2023. Esse livro aqui foi escrito no ano de 1846, cerca de mais de 100 anos antes do surgimento do Estado de Israel, e o Gouveia que fala do Estado de Israel como se ele tivesse visto ontem. É diferente, irmãos, quando você pega pessoas com essa qualidade, com essa erudição, com essa fé, com esse entendimento. É diferente. Então fica aqui a nossa recomendação, tá? Esse é um review. Eu creio que eu precisava de mais tempo para falar, né, do livro. É um livro muito profundo. Não é um livro também fácil de ler, não. Às vezes você vai ter que se esforçar um pouquinho mais. Mas com essa tabela, irmão, que você está vendo aí, o conteúdo desse livro, e você, com a gana de estudar, você vai ter um ganho muito grande em relação às profecias. Como eu disse, históricas, futuristas e escatológicas. É isso que eu queria deixar para vocês. Fica a nossa recomendação. O link do livro vai ficar aqui na descrição, tanto em Kindle quanto em impresso. Pode ser que na editora Escriba do Reino o livro esteja esgotado, mas você pode adquiri-lo em Kindle. Eu mesmo li em Kindle. Eu tenho ele impresso, mas eu li em Kindle, porque eu gosto da leitura do Kindle, do aparelho Kindle. Eu acho que faz bem a gente ler no Kindle. Então eu vou deixar aqui para vocês. Se o livro estiver esgotado impresso, se você quiser, continue acompanhando o site da loja, né, do Escriba do Reino, que cedo ou tarde o livro volta a estar disponível. É isso aí, meus amigos. Se você gostou, dá um clique, compartilha esse material, principalmente para aquele amigo, irmão seu, que estuda as profecias do tempo do fim, que está interessado para saber o que vai acontecer no tempo do fim, ok? Nos vemos logo ali.